o bispo foi visitar uma turma que estava se preparando para a primeira comunhão. E na conversa com esses catequéticos, ele então perguntou qual é o sinal do cristão? É claro que ele esperava ouvir como resposta que o sinal do cristão era o da cruz. No entanto, um daqueles alunos, levantando o dedo, disse: bispo, o sinal do cristão é o amor. E o bispo já ia responder que estava errado, mas com um sorriso disse: você está certo. O amor está fora de moda. O amor está fora de moda, mas é o amor que caracteriza o cristão. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, escreveu assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem ama nos dias de hoje é taxado. Quem ajuda é questionado. Quem socorre é muitas vezes esnobado. Não sei se você já se deu conta disso, mas parece que o amor perdeu a razão de ser. Parece que o amor está de fato e de verdade fora de moda. Querido amigo, querida amiga, nós vivemos num mundo individualista. Só que esse mundo individualista parece que está provando do próprio veneno, não é verdade? Olha a pandemia. A pandemia onde tantas pessoas achavam que o online, que o virtual era algo agradável, era algo que satisfazia, era algo maravilhoso. Hoje, quando tudo ou há grandes ou muitas coisas precisam ser de maneira online, de maneira remota, os cristãos ou as pessoas estão pensando assim: mas que mundo chato é esse, né? Como se tornou chato essa nossa vida. Agora eu preciso falar com os meus familiares por videochamada, agora eu preciso fazer reuniões de maneira online. E as pessoas que viviam um verdadeiro individualismo estão provando o sabor do veneno do individualismo. Está havendo ainda hoje pouca demonstração ou até nenhuma demonstração de solidariedade. Ainda reina o egoísmo e o egocentrismo, onde eu sou o melhor e o maior, onde eu sou o mais importante em detrimento de todo o grupo. No final do século I, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele então foi identificado com muitas identidades. E assim, muitas pessoas passaram a rejeitar o Jesus, o verdadeiro homem. O Jesus verdadeiro homem, aquele que veio na história, ele passou a ser rejeitado e esnobado. E João, o apóstolo, ele considera essa doutrina e esse ensino como sendo algo anticristã, como sendo algo contrário às escrituras sagradas. E naquela época, no século I, ainda passou a reinar ou a dominar também um ensinamento contrário das escrituras sagradas, o que nós ainda hoje conhecemos como o gnosticismo. O gnosticismo, ele passou a ensinar e a falar, mostrar para as pessoas que o que salva é o conhecimento. E assim, Jesus Cristo, já tendo muitas identidades, ele passou a ter uma outra identidade essa dada pelo gnosticismo, ou seja, Jesus é o portador do espírito da gnose, ou seja, Jesus é o portador do conhecimento que salva. Nesse sentido, passou a ser considerado ou necessário conhecer, saber, ser sábio, e não mais crer e praticar. A questão do crer em Jesus, a questão do praticar o amor de Jesus, isso passou a ser desconsiderado. E assim a comunidade passou a ter um grave entrave e a correr, com toda certeza, um grande perigo. Jesus caracteriza as pessoas que ouvem e não praticam como sendo pessoas imprudentes. Confira lá na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24. E o apóstolo João, ele classifica as pessoas que ouvem, mas as pessoas que conhecem, mas as pessoas que não praticam o amor de Jesus como sendo anticristo. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. O Evangelho de João, ele foi escrito com um objetivo. E qual é o objetivo do Evangelho de João? Bem, eu quero destacar para você o objetivo do Evangelho de João. Está lá no Evangelho, João, capítulo 20, versículo 31. Olha só,
Tudo que foi escrito a respeito de Jesus é para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Olha só, tudo que foi escrito a respeito de Jesus é para que você creia. E crendo, você tem a vida eterna. E todo o que crê, ele vive na prática do amor. Todo o que crê vive na prática do amor. É isso que o apóstolo João, ele escreve também na sua primeira carta. Aliás, carta essa que foi escrita logo após ele ter escrito o Evangelho. 1 João 4,10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele, Jesus, os nossos pecados fossem perdoados. E daí, claro, como nós já vimos lá no versículo 7, ou como completar com 8 agora, quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. A prática do amor. Aqueles cristãos que receberam esta carta, cristãos lá da cidade de Éfeso, eles estavam sendo exortados a crer, mas também de maneira muito especial a praticar o amor. Éfeso era uma das 5 maiores cidades existentes naquela época. Uma das 5 maiores cidades greco-romanas, cerca de 250 mil pessoas, por terra e por mar. Era uma cidade que ligava tanto para a Grécia quanto para Roma. O fluxo de mercadoria que passava lá por Éfeso trazia para aquela localidade muita prosperidade. Havia ali um teatro com capacidade de 24 mil pessoas. Uma praça de mercado com muitas lojas, o que hoje nós conhecemos como os verdadeiros shopping. Seria como se fosse lá uma 25 de março em São Paulo, muitas lojas, mas concentradas numa praça, num único lugar. Mas a população de Éfeso era uma população mista e havia muitos cultos para diversas religiões, para diversos deuses. E todos buscavam na cidade de Éfeso bens, poder, prazer e honra. E esse era o espírito da cidade. Tudo vale, tudo contribui para que eu possua bens, poder, prazer e honra. E não havia mais espaço naquela cidade para amar o próximo necessitado. Em busca de bens, poder, prazer e honra, reinava em Éfeso corrupção, violência, imoralidade, desigualdade, miséria, fome. E ainda contribuindo com tudo isso, havia também naquela cidade de Éfeso a negação de que Jesus fosse o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, o Salvador de todos os homens. E negando isso, e alinhado ainda à imoralidade, a todas essas coisas, o que passou a reinar lá em Éfeso? O desamor, o desamor. Por isso o apóstolo João, na sua primeira carta, ele conclama os cristãos, a comunidade, a amar uns aos outros. Mas quem precisava da prática do amor cristão? Os imigrantes, pobres e escravos. Pessoas que também foram levadas para lá, porque alguns queriam bens, então precisavam dos escravos e exploravam essas pessoas. Mas muitos outros eram imigrantes que também foram lá atrás de prosperidade. Mas o que encontraram? Miséria, fome, pobreza, corrupção, desemprego ou exploração. E daí o apóstolo João intervém e escreve para a comunidade dizendo: amemos uns aos outros. Querido amigo, querida amiga, a base do relacionamento humano é o amor. E amar é fazer a experiência da essência divina entre nós. Por isso é necessário ainda hoje ouvir a nossa recomendação, ou a recomendação do apóstolo João. 1 João 4,10. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Querido amigo, querida amiga, parece que nesse mundo virtual, parece que nesse mundo onde tudo está se tornando remoto, parece que não há mais espaço para o real. Parece não haver mais espaço para a comunhão, parece não haver mais espaço para a fraternidade. O que vale
é que eu seja feliz em detrimento do outro. Não me importa se o outro é infeliz. Não me importa se o outro está passando por dificuldades. O importante é que eu tenha. O importante é que eu seja feliz. Em meio a uma pandemia, nós estamos descobrindo a grande verdade. A verdade de que o maior vírus, o pior vírus, a maior doença, a que mais mata, é a insensibilidade social. E para superar essa doença, para superar esse vírus, o apóstolo João, ele então nos traz essa exortação. 1 João, capítulo 4, versículo 7 e também o 8. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Qual é o sinal do cristão? O amor. O amor de Deus em Jesus por mim, por você. O amor de Deus pelas pessoas que nos cercam, através da prática do amor cristão. Deus te abençoe, um forte abraço para você, fique com Jesus, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau!